Trilhões de anos no futuro, a última grande civilização alcançou alturas incríveis em meio à escuridão. Durante seus dias de glória, seus engenheiros manipularam sistemas estelares inteiros. Eles desmontaram planetas e asteroides para construir um vasto império interestelar. Mas agora, no crepúsculo de sua existência, tudo isso já desapareceu há muito tempo. Ao seu redor, o universo está morrendo, com as últimas estrelas se apagando. Ao longo de incontáveis milênios, o céu continua a desaparecer, mergulhando em uma noite eterna. O universo envelhecido é dominado pela desolação e decadência. Na escuridão, eles aguardam o fim. Muito antes de perceberem que isso estava se aproximando, sabiam que o universo estava em um declínio inevitável. De forma metódica, procuraram um último refúgio para esperar a eternidade e embarcaram em seu derradeiro grande feito de engenharia. Ao redor de um buraco negro solitário, construíram um novo lar. Utilizaram os restos de mundos destruídos como matéria-prima e criaram uma estrutura que envolvia completamente a escuridão. Dentro dessa concha fina, resistindo ao poderoso campo gravitacional de seu Salvador, viveram suas vidas breves. A luz fraca das estrelas moribundas iluminava seu último refúgio, enquanto o buraco negro fornecia energia para sua existência. Mais do que apenas energia, o buraco negro lhes ofereceu o maior presente de todos, o tempo. Ninguém se lembrava do nome do grande cientista que havia descoberto a verdadeira natureza do tempo, mas os engenheiros astronômicos sabiam que o tempo não fluía da mesma forma em todas as partes do cosmos. Dentro da imensa gravidade do buraco negro, o tempo passava mais devagar. Enquanto muitos anos se desenrolavam lá fora, dentro da esfera apenas alguns momentos se passavam. E assim, os últimos da civilização observavam o futuro se desdobrar diante de seus olhos. No entanto, sabiam que apenas haviam adiado o inevitável, não poderiam evitar a morte final. Eventualmente, a escuridão os engoliria para sempre. Claro, essa história é pura especulação, mas se baseia em uma ideia científica que mudou nossa visão do universo. Já faz mais de um século desde que a teoria da relatividade de Einstein abalou nossa compreensão do tempo e do espaço. Mas como isso realmente funciona? O que isso realmente significa? Tanto o tempo quanto o espaço parecem tão comuns e cotidianos, mas escondem inúmeras questões sem resposta. As teorias de Einstein apenas começam a tocar essas respostas. De que é feito o espaço? O tempo realmente existe? E a verdadeira natureza de ambos permanece evasiva. Einstein nos deu uma nova maneira de ver o cosmos, mas nossa compreensão ainda é limitada. Enquanto o mundo solitário pulsava em seu coração, distorcia o próprio tecido do universo ao seu redor. A civilização tinha feito tudo o que podia para continuar adiando as tentativas inevitáveis. Eles podiam apenas dobrar a realidade, mas não quebrá-la. Por trás de tudo isso está certamente uma ideia simples, tão bela, que quando a compreendermos, seja em uma década, século ou milênio, diremos uns aos outros, como poderia ser diferente? Como fomos tão cegos? O que é o espaço? A questão parece quase sem sentido. Quando crianças, aprendemos a descrever nosso entorno como acima, abaixo, esquerda, direita, frente e trás. Chamamos isso de tridimensional, e somos livres para explorar cada uma dessas dimensões. Mas o que é essa plataforma universal sobre a qual vivemos nossas vidas? Essa é uma pergunta que ocupou a mente dos primeiros filósofos. No século IV a.C., Platão declarou que o espaço era o meio no qual tudo existia, mas sem qualidades próprias. Seu aluno, Aristóteles, concordou que o vazio era impossível. No entanto, levaria mais de 2000 anos para que nosso conceito moderno de espaço começasse a nascer. No século XVII, a ciência moderna começou a cristalizar os processos do universo em leis físicas, e a compreensão dessas leis estava evoluindo de mitos e histórias para a linguagem da matemática. Isaac Newton, é claro, estava na vanguarda dessa revolução. Mas antes de ele entrar em cena, devemos começar com um evento importante em 1632. Em 1632, Galileu publicou sua obra seminal Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Na época, ele já tinha mais de 60 anos e enfrentado diversos problemas com a Inquisição Romana por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Decidido a evitar mais controvérsias, ele passou os anos seguintes consolidando silenciosamente suas ideias sobre o espaço e o cosmos em um livro. Em certo ponto dessa obra, Galileu reflete sobre a vida de um marinheiro a bordo de um navio, mais especificamente em uma cabine sem janelas. Lá dentro, ele descreve uma mesa com pratos, facas, um peixinho dourado em uma tigela e uma coleção de pássaros, moscas e borboletas. Enquanto o navio está ancorado, a cabine é um cenário de serenidade.
Tudo está no lugar, o peixinho dourado nada calmamente em sua tigela e os objetos permanecem imóveis sobre a mesa. As criaturas voadoras circulam tranquilamente. No entanto, quando o navio enfrenta mares agitados, a cabine balança, os pratos escorregam da mesa, a água transborda da tigela, e tudo é arremessado de um lado para o outro. Em mares calmos, com o vento impulsionando o navio, o marinheiro pode sentir o movimento, mas, quando o vento diminui e o navio navega suavemente, a calma retorna, e a cabine parece novamente estar ancorada no porto. Foi nesse momento que Galileu fez uma observação crucial, e sem uma janela para revelar a verdade, o marinheiro não conseguiria realizar qualquer experimento dentro da cabine que mostrasse se o navio estava se movendo ou não. Ele concluiu que não existe um conceito absoluto de repouso no espaço. Para qualquer movimento suave e uniforme, a sensação seria a mesma de estar parado. Assim, nasceu a primeira teoria da relatividade. Galileu argumentou que todo movimento uniforme é relativo a outro movimento uniforme. O marinheiro de Galileu flutua suavemente em seu navio, próximo ao Equador, com a Terra girando a 1.600 km por hora, enquanto o planeta orbita o Sol a 67.000 km por hora. O Sol, por sua vez, orbita a Via Láctea a 720.000 km por hora, e a galáxia viaja em direção a Andrômeda a 403.000 km por hora. Ainda assim, o marinheiro não sente nada dessa jornada vasta e invisível. Infelizmente, ao publicar seu livro, Galileu caiu novamente em desgraça com a Igreja e foi considerado culpado de heresia por defender o modelo heliocêntrico do cosmos. A obra foi proibida e só seria retirada do índice de livros proibidos da Igreja em 1835. Mas isso não foi o fim da história. Poucas décadas após a queda de Galileu, duas das maiores mentes da Europa discutiam sobre a natureza do espaço. Uma delas era Isaac Newton, nascido na Inglaterra em 1642, um ano após a morte de Galileu. Newton se tornaria um dos maiores pensadores de todos os tempos. Seu oponente era Gottfried Leibniz, nascido em 1646, no que hoje é a Alemanha. Leibniz foi um dos principais pensadores de sua época, escrevendo sobre matemática e filosofia. Ele questionava questões metafísicas profundas, como por que existe algo ao invés de nada. A rivalidade entre Newton e Leibniz começou com o desenvolvimento do cálculo. Embora Leibniz tenha publicado seu trabalho primeiro, Newton alegou que ele havia roubado suas ideias. Como presidente da Royal Society na época, Newton formou um comitê para investigar a disputa, e não surpreendentemente, o comitê decidiu a favor de Newton. Essa rivalidade se estendeu para outro debate em a natureza do espaço. Newton declarou que o espaço era um absoluto universal, uma estrutura rígida onde o movimento ocorria. Mesmo em um universo vazio, sem matéria, espaço e tempo ainda existiriam. Para exemplificar seu ponto, Newton nos pediu para imaginar um balde de água. Se o balde estivesse em repouso, a superfície da água seria plana, mas ao girá-lo, a água também giraria e sua superfície se tornaria curva. Newton questionou com que a água está girando em relação. Ele afirmou que a aceleração do giro era relativa a um espaço absoluto, algo separado do próprio objeto. Leibniz, no entanto, discordava. Para ele, o espaço em um universo vazio, sem matéria, não fazia sentido. Ele argumentava que as propriedades dos objetos são essenciais para definir seu significado, e que o espaço não poderia existir independentemente das coisas que o preenchem. O argumento entre Newton e Leibniz sobre a natureza do espaço e do tempo continuou a reverberar por décadas após a morte de Leibniz em 1716. Enquanto Leibniz afirmava que o espaço e o tempo só tinham significado em relação às localizações e movimentos de objetos, Newton via o espaço e o tempo como entidades absolutas, independentes de qualquer relação externa. Newton acreditava que o espaço existia por si só, imóvel e sempre semelhante, e que o tempo verdadeiro fluía continuamente, igual em todos os lugares. Suas ideias prevaleceram, consolidando-se como a ciência aceita por quase 2 séculos. No entanto, Galileu já havia questionado a ideia de repouso absoluto, argumentando que o movimento era relativo, mas essa noção era aplicada apenas ao espaço, deixando o tempo como uma questão separada. Para Newton, o tempo era como um metrônomo cósmico, uma batida universal que mantinha todos os eventos em sincronia. Um segundo na Terra era idêntico a um segundo em qualquer outro lugar do universo. O tempo, nessa visão, era uma entidade fixa e imutável. Mas o tempo realmente funciona dessa maneira? Ele é uma entidade inabalável que arrasta o cosmos adiante, ou possui propriedades maleáveis? Será que o tempo existe por si só, ou apenas como um reflexo dos eventos que ocorrem dentro de seu fluxo? Essas perguntas começaram a ganhar novas dimensões com o avanço da física e a busca por entender o universo.
A metáfora de uma civilização moribunda, em um futuro distante, ilustra a relação profunda que temos com o tempo. Imaginando um cenário em que, em torno de buracos negros antigos, as civilizações desacelerassem sua própria existência na tentativa de sobreviver, enquanto observam o universo escurecendo e esfriando. Nessas condições extremas, o tempo parece ser o inimigo final. Esse tipo de reflexão sobre o tempo leva à constatação de que ele tem uma direção clara, e ele flui do passado para o futuro. Observamos fenômenos irreversíveis, como uma xícara de chá que cai e se quebra no chão. No entanto, nunca vemos o inverso, a xícara se recompondo e saltando de volta para a mesa. Desde a Grécia Antiga, pensadores como Aristóteles já refletiam sobre a natureza do tempo, descrevendo-o como os passos entre o antes e o depois. Já filósofos hindus o viam como cíclico, envolvendo criação e destruição ao longo de bilhões de anos. No entanto, a verdadeira origem do tempo permaneceu indefinida, um enigma tão misterioso quanto o próprio espaço. Diferente do espaço, onde podemos nos mover livremente em qualquer direção, o tempo nos impõe limites. Ele nos prende em uma única direção, sem possibilidade de voltar ao passado ou avançar livremente ao futuro. O tempo parece ser algo óbvio e sempre presente, mas também é uma besta diferente e muito mais complexa. Com a Revolução Industrial, a relação da humanidade com o tempo mudou ainda mais. Máquinas e cavalos a vapor introduziram uma nova era, criando desafios e novas maneiras de pensar sobre a natureza do tempo, especialmente quando aplicados ao ritmo de vida e à produção. O conceito de tempo passou a ser visto de forma mais pragmática, como uma ferramenta de medição em experimentos científicos. Um relógio, junto com uma régua, tornaram-se instrumentos essenciais para medir o mundo. No entanto, mesmo com essa abordagem prática, a questão fundamental sobre o que realmente é o tempo não pode ser ignorada. Com o avanço da ciência e da tecnologia, continuamos a explorar a verdadeira natureza do tempo e do espaço, tentando compreender esses conceitos que moldam a nossa existência e o universo ao nosso redor. A Revolução Industrial trouxe consigo um novo enigma sobre como a humanidade lida com o trabalho e a energia. Antes, a tração de animais como cavalos e gado era algo simples de entender. Você sabia quanto alimentar o animal e quanto ele poderia trabalhar ao longo do dia. Um número fixo de fardos de feno bastava para garantir que o animal estivesse bem alimentado e pronto para o trabalho. Mas com a chegada das máquinas, a situação mudou. Como você mede a quantidade de trabalho que pode ser extraída de uma pilha de carvão? E quanto isso custaria? Essa questão estava no centro da nascente ciência da termodinâmica. A termodinâmica surgiu, em grande parte, da necessidade de entender a eficiência das máquinas a vapor. Inicialmente, a eficiência de um motor típico era surpreendentemente baixa, apenas cerca de 3%. A máquina a vapor funcionava a partir do calor gerado pela queima de carvão para ferver água, mas nem todo esse calor era aproveitado. Parte dele era perdida, irradiando para o ar, e o metal esfregava contra o metal, gerando calor e atrito, perdas inevitáveis em qualquer máquina. Na matemática da termodinâmica, essa ideia de eficiência perfeita se revelou uma ilusão. Toda energia concentrada liberada pela queima do carvão acabava se degradando conforme passava pelo motor, e uma parte se perdia para o ambiente. Para explicar essa degradação e perda, surgiu o conceito de entropia. Entropia é uma medida da desordem ou da tendência natural dos sistemas de se moverem de estados mais organizados para mais desorganizados. A física de entropia ajudou a explicar por que, ao contrário do que se esperava, o universo caminha em direção ao caos. George Gamow, um físico do início do século XX, ilustrou esse conceito com uma metáfora: imagine que você está em uma sala cheia de ar. Embora nada o faça pensar que o ar pode se acumular em um canto da sala, isso é fisicamente possível, embora extremamente improvável. A entropia descreve como a desordem é estatisticamente mais provável do que a ordem, e é por isso que eventos desordenados, como o ar se acumular de maneira inesperada, têm chances minúsculas de acontecer. Com o tempo, os físicos compreenderam que a entropia não se limitava a máquinas, mas se aplicava a todo o universo, planetas, estrelas, galáxias e até filamentos cósmicos, todos seguindo a marcha da ordem para a desordem. A teoria proposta por Lord Kelvin, em 1862, previu que a tendência universal seria a dissipação de energia. Mesmo que a energia não pudesse ser destruída, ela se dissipa de tal forma que, eventualmente, o universo atingiria um estado de repouso, de morte térmica, onde as estrelas se apagariam uma a uma, deixando o cosmos escuro e gasto. A entropia, então, levou à ideia de que o tempo também tem uma direção, o que é conhecido como a flecha do tempo. James Clerk Maxwell, um dos grandes cientistas do século XIX, foi crucial para a compreensão das implicações da entropia. Ele explorou isso com a famosa ideia do demônio de Maxwell.
Em seu experimento mental, Maxwell imaginava uma caixa de gás dividida por uma parede, com o demônio controlando uma pequena porta entre as duas metades. O demônio poderia, teoricamente, observar os átomos do gás e, ao abrir a porta, permitir que os átomos rápidos passassem para um lado e os átomos lentos para o outro. Isso resultaria em duas partes desiguais de gás, uma quente e outra fria, violando as leis da termodinâmica, que dizem que o gás deve sempre se misturar e alcançar um estado uniforme. O demônio de Maxwell parecia criar ordem a partir da desordem, algo que deveria ser impossível de acordo com as leis da termodinâmica. Contudo, a interpretação dos cientistas sugeriu que o demônio, para realizar essa separação, precisaria de energia para observar e controlar os átomos. Assim, mesmo que o demônio aparentemente quebrasse a regra de entropia, o gasto de energia necessário para realizar sua tarefa acabaria resultando em um aumento da entropia do sistema como um todo. Este conceito de entropia e o entendimento do tempo como uma flecha, apontando irremediavelmente para a desordem, moldaram a nossa visão moderna do universo, um cosmos em constante decadência, avançando inexoravelmente para um futuro de escuridão e repouso universal. Essas ideias não apenas revolucionaram a física, mas também nos forçaram a reavaliar o papel do tempo e da energia em nossas vidas e no universo ao nosso redor. A relação entre informação e entropia é uma das ideias mais intrigantes que surgiu nas últimas décadas da física, especialmente à medida que a ciência computacional se desenvolveu. A questão inicial, trazida pela famosa ideia do demônio de Maxwell, é se a entropia realmente pode ser considerada apenas uma medida da energia desperdiçada ou se existe uma conexão mais profunda entre a desordem no universo e o processamento de informações. A ideia de que informação está diretamente ligada à entropia, e que o esquecimento de informações pode aumentar a desordem no universo, é fundamental para a compreensão moderna da física, especialmente no contexto de computação. Imagine um computador realizando um cálculo. Quando você faz uma operação simples, como somar dois números, o processo de adição pode parecer trivial, mas ele é irreversível. Por exemplo, ao somar 2 mais 3, o computador calcula a resposta 5, mas esquece os números de entrada, deixando apenas a resposta. Esse esquecer é irreversível, o que gera um aumento de entropia no sistema. Esse processo de desaparecimento de informações é o que leva à produção de calor residual, o que, por sua vez, está relacionado à dissipação de energia e ao aumento da desordem. Este vínculo entre entropia e a informação esquecida foi confirmado experimentalmente em 2012, quando os cientistas mostraram que apagar um único bit de informação à temperatura ambiente libera uma quantidade mínima de energia, cerca de 1/100º de um elétron-volt. Essa quantidade de energia pode parecer pequena, mas em larga escala, como nos chips de computador modernos, ela é significativa. De fato, os chips atualmente produzem muito mais calor do que esse limite fundamental, mas é esperado que, por volta de 2035, a tecnologia chegue perto desse limite de dissipação térmica. A entropia, então, não é apenas uma medida da desordem física, mas também está intrinsecamente ligada à irrevogabilidade do processo de computação. O simples ato de esquecer informações, de apagar bits, leva ao aumento da entropia do sistema. Isso nos leva a uma importante implicação: a flecha do tempo está diretamente ligada ao processo de esquecimento. Para que haja um sentido de tempo, ou uma direção para o tempo ontem e amanhã, a informação precisa ser esquecida. Isso sugere que o tempo, como entendemos, é inseparável do aumento da entropia, a irreversibilidade dos cálculos e da memória. O futuro só pode existir porque temos esquecimento e, por isso, temos a irreversibilidade que define a flecha do tempo. Esse conceito também nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o futuro distante do universo. No ponto final de toda essa dinâmica, quando a entropia atingir seu máximo, a energia útil no universo será completamente dissipada. As estrelas terão se apagado, e o cosmos terá atingido um estado de morte térmica. Nesse ponto, a ideia de tempo como a conhecemos poderia se dissipar também, já que todas as possibilidades para a realização de trabalho, ou a realização de ações significativas, teriam desaparecido. Mas o que vem depois disso? É neste ponto que a teoria da relatividade e a física dos buracos negros entram em cena. Quando o universo chegar à sua morte térmica, e todas as estrelas e galáxias se extinguirem, restarão apenas buracos negros, que podem se tornar os últimos bastiões da informação no cosmos. Dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo se comportam de maneira radicalmente diferente. A curvatura do espaço-tempo, uma das ideias fundamentais da teoria da relatividade de Einstein, leva à possibilidade de novos fenômenos que desafiam nossas concepções sobre o tempo e o espaço. De acordo com a teoria moderna, o futuro do universo pode ser determinado por como a informação dentro desses buracos negros é tratada. Sabemos que dentro de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz.
No entanto, algumas teorias sugerem que a informação que cai em um buraco negro não é destruída, mas sim armazenada de maneira complexa. Esse processo de armazenamento de informação pode, de alguma forma, ser a chave para entender o destino final do universo. As civilizações que existirem após a morte das estrelas e da dissipação de energia útil podem ser forçadas a viver em um universo onde a informação se torna o único recurso restante. Elas se resignarão à sua existência limitada, mas algumas, ainda com energia escassa, poderão se questionar sobre os mistérios do cosmos, sobre a luz, a velocidade da luz, e como o espaço-tempo pode ser curvado e distorcido. E talvez, em algum ponto distante do futuro, a física teórica e a computação quântica possam finalmente fornecer uma resposta para os maiores mistérios do universo, revelando como a informação pode ser a chave para o que resta do cosmos. O espaço-tempo de Minkowski, essa fusão das três dimensões espaciais e da dimensão temporal, foi um marco revolucionário. A ideia de que o espaço e o tempo não eram entidades separadas, mas entrelaçadas em uma única estrutura, foi algo que desafiou nossa intuição e as leis físicas estabelecidas. Em um espaço-tempo, a distância e a duração não são mais quantidades absolutas, mas dependem do movimento relativo dos observadores. O tempo já não pode ser visto como uma linha reta e constante, em vez disso, ele é moldado pelo movimento. A relatividade especial de Einstein, com suas implicações de que o espaço e o tempo são flexíveis e relativos, abriu portas para um novo entendimento do universo. Mas isso também significava que conceitos tradicionais, como a simultaneidade, foram completamente desconstruídos. Dois eventos que poderiam parecer simultâneos para um observador poderiam ser vistos de maneira diferente para outro, em movimento relativo. Essa mudança de perspectiva é fundamental para compreender a gravidade e os fenômenos cósmicos que vemos hoje. E foi nesse campo que a teoria da relatividade geral de Einstein, formulada em 1915, ganhou vida. Ela não só foi uma expansão da relatividade especial, mas também um passo fundamental para entender a gravidade não como uma força convencional, mas como uma curvatura do espaço-tempo. Os objetos massivos, como planetas e estrelas, distorcem o espaço-tempo ao seu redor, e essa curvatura é o que experimentamos como gravidade. A gravidade, de acordo com a relatividade geral, não é uma atração invisível entre massas, como Newton imaginava, mas uma consequência da maneira como o espaço-tempo se curva em torno de corpos massivos. Isso foi comprovado com o famoso experimento de Eddington em 1919, quando a luz das estrelas foi observada curvando-se ao passar perto do Sol, confirmando a previsão de Einstein. Enquanto a teoria de Einstein era evoluída e testada, a visão do universo que ela sugeria começou a tomar forma. O espaço-tempo não é apenas uma arena onde os eventos ocorrem, mas é dinâmico e influencia os próprios eventos. Em grandes escalas, como as de buracos negros ou a expansão do universo, essa curvatura do espaço-tempo tem efeitos palpáveis e até surpreendentes. Esse novo modelo de espaço-tempo também introduziu noções de buracos negros, regiões do espaço onde a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. O horizonte de eventos de um buraco negro marca o ponto sem retorno, onde a gravidade é tão forte que nada consegue escapar de sua atração, nem a informação, dando origem ao famoso paradoxo da informação do buraco negro. Mas, ao olhar para o futuro do nosso universo, temos que entender que o cosmos está em constante evolução. Com o tempo, à medida que as estrelas morrem e os buracos negros se formam, a energia no universo vai se dissipando lentamente, aumentando a entropia. Quando esse processo atingir seu ápice, com a entropia máxima e a energia completamente esgotada, o que restará será um universo em um estado de equilíbrio térmico, onde o tempo, como o conhecemos, perderá seu significado. Portanto, como o demônio da entropia nos mostra, a irreversibilidade dos processos, sejam cálculos ou a dissipação de energia, é o motor que nos leva para o futuro. O esquecimento, a perda de informações e a inexorabilidade do aumento da entropia formam a linha do tempo do universo, e essa é a flecha do tempo que define o nosso presente e nosso futuro. A energia que ainda existe no universo estará condenada a ser perdida, e o futuro será um lugar onde as estrelas se apagarão, os buracos negros consumirão tudo e o cosmos se aproximará da morte térmica, levando aquilo que os cientistas chamam de morte por calor, quando a entropia atingir seu pico e não restar mais nada para explorar ou medir. Este é o caminho do universo, e nossa jornada é um breve suspiro no grande mar da existência cósmica. Cada descoberta, cada avanço, cada ideia que surge é uma tentativa de compreender esse vasto e misterioso cosmos, mas a verdade final é que, no fim, a entropia triunfará. O tempo, como conhecemos, chegará ao fim, e com ele, a nossa história. A história da física moderna, com a revolução que Einstein iniciou, é fascinante e repleta de descobertas que mudaram a maneira como entendemos o universo. Mesmo após a formulação de sua teoria da relatividade especial, que já havia alterado profundamente as ideias de espaço e tempo, Einstein sentiu que havia algo ainda por explicar, especialmente no campo da gravidade.
Antes da teoria de Einstein, Newton havia proposto que a gravidade era uma força entre dois corpos que dependia da distância entre eles. Mas Einstein, com a relatividade especial, havia mostrado que o tempo e o espaço não eram absolutos, mas sim dependiam da velocidade do observador. E isso trouxe um problema para as equações de Newton, que ainda precisavam de uma noção fixa de distância. Para resolver isso, Einstein passou uma década em busca de uma teoria que integrasse a gravidade na nova visão de espaço-tempo. A solução surgiu em 1915, com a teoria da relatividade geral. Nela, Einstein revelou que a gravidade não era uma força convencional, como Newton imaginava, mas sim uma curvatura no espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. A imagem de Newton do espaço como um palco fixo e absoluto foi substituída por um modelo em que o próprio espaço e o tempo eram flexíveis e influenciados pela matéria. Einstein usou o espaço-tempo de Minkowski, fundido com as ideias geométricas, para descrever essa curvatura. Mas, mais importante ainda, ele mostrou que a gravidade não era uma força em si, mas a manifestação da curvatura do espaço-tempo. A massa de um objeto causava uma distorção nesse tecido, e os outros objetos seguiam as linhas desse espaço-tempo curvado, o que eles percebiam como gravidade. A teoria de Einstein teve implicações profundas e surpreendentes. Em 1916, o físico Karl Schwarzschild resolveu as equações de campo da relatividade geral para o caso de uma esfera massiva. O resultado foi a previsão de uma região no espaço-tempo onde a curvatura era tão intensa que nada poderia escapar de sua atração, nem mesmo a luz, um buraco negro. Esses buracos negros seriam pontos de enorme densidade, onde o tempo e o espaço se curvavam de maneira extrema. Perto de um buraco negro, o tempo passava muito mais devagar em relação a um observador distante, fenômeno que foi comprovado posteriormente por experimentos. Em 1919, a teoria de Einstein foi confirmada de maneira espetacular quando cientistas observaram a deflexão da luz das estrelas pela gravidade do Sol durante um eclipse solar. Isso demonstrou que a luz realmente seguia a curvatura do espaço-tempo, exatamente como Einstein havia previsto. No entanto, uma das provas mais notáveis da relatividade geral veio em 1971, quando Joseph Affer e Richard Keeting realizaram um experimento com relógios atômicos de césio extremamente precisos. Eles colocaram alguns desses relógios em aviões de jato e os enviaram para diferentes direções ao redor do globo. Ao retornar, os relógios não estavam sincronizados, como a teoria de Newton sugeriria, mas sim mostravam diferenças em nanosegundos, exatamente como Einstein havia previsto. Este experimento foi um marco na confirmação da relatividade geral. Além disso, a teoria de Einstein também previu que o espaço-tempo poderia oscilar, produzindo ondas gravitacionais, algo que foi confirmado no século XXI, com a detecção dessas ondas por detectores como o LIGO. A visão de Einstein transformou completamente a física, substituindo as ideias de um espaço e tempo absolutos por um universo dinâmico, em que a gravidade não era uma força distante, mas sim uma curvatura do próprio tecido da realidade. E essa revolução continua a influenciar não apenas a física, mas também a nossa maneira de entender o cosmos. A jornada de Einstein na física moderna e suas implicações cósmicas é um dos maiores marcos do pensamento científico. No entanto, mesmo após criar sua revolucionária teoria da relatividade geral, que redefiniu a maneira como entendemos a gravidade e o espaço-tempo, ainda restavam questões que desafiavam até o próprio Einstein. Entre essas questões estava a possibilidade de que o espaço-tempo poderia oscilar e soar, gerando ondas gravitacionais, mas Einstein não tinha certeza se sua matemática estava correta, e esse mistério demoraria décadas para ser desvendado. Em 1974, um experimento crucial ajudou a responder essa questão. Russell Hulse, um jovem estudante de astronomia, e seu supervisor Joseph Taylor, estavam observando o céu com o telescópio de Arecibo, quando fizeram uma descoberta impressionante. Eles encontraram um pulsar, uma estrela de nêutrons girando rapidamente, o PSRB 1913-16. O pulsar estava orbitando uma estrela de nêutrons, e, por ser muito regular em seus batimentos, Hulse e Taylor foram capazes de mapear a órbita das estrelas ao redor dele. O que eles descobriram foi surpreendente, e de acordo com as previsões da gravidade newtoniana, essas estrelas deveriam orbitar uma outra para sempre, sem nunca se aproximarem. No entanto, seus dados mostraram que as órbitas estavam encolhendo lentamente, com as estrelas se aproximando cada vez mais. Algo estava fazendo a energia das órbitas se dissipar, e os cientistas perceberam que esse fenômeno poderia ser causado pelas ondas gravitacionais, as ondulações no espaço-tempo que Einstein havia previsto. Após aprofundarem-se nas equações de Einstein e aplicá-las ao caso das estrelas, Hulse e Taylor conseguiram calcular como as ondas gravitacionais poderiam transportar a quantidade exata de energia necessária para explicar o encolhimento das órbitas. Em 1993, essa descoberta lhes rendeu o Prêmio Nobel de Física, pois se tratava de uma confirmação indireta das ondas gravitacionais. Mas a verdadeira detecção direta dessas ondas levaria a mais 24 anos.
Esse feito espetacular foi alcançado pelo LIGO, a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, um experimento altamente sensível que começou a operar em 2015. O LIGO é capaz de detectar as minúsculas ondulações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos extremos, como fusões de buracos negros ou colisões de estrelas de nêutrons. A sensibilidade do LIGO é tão extraordinária que ele pode perceber alterações no espaço-tempo da ordem de uma fração do diâmetro de um próton. O LIGO abriu uma nova janela para o cosmos, permitindo aos cientistas estudar fenômenos que antes eram invisíveis. Descobertas como as fusões de buracos negros e as colisões de estrelas de nêutrons forneceram informações valiosas sobre a natureza da gravidade e o funcionamento do universo em escalas extremas. Além disso, os astrônomos agora estão se preparando para detectar ondas gravitacionais mais antigas, que podem ter sido formadas logo após o nascimento do universo, no momento do Big Bang. Falando sobre o Big Bang, outro grande mistério da cosmologia, a teoria da expansão do universo, que foi primeiro explorada por Alexander Friedmann em 1922 e depois comprovada por Edwin Hubble, acrescenta outra camada de complexidade à compreensão da gravidade do espaço-tempo. A ideia é simples, mas profunda: o universo está se expandindo. Isso significa que o próprio espaço entre as galáxias está crescendo, fazendo com que as galáxias se afastem umas das outras. Esta expansão não significa que as galáxias estão se movendo através do espaço, mas que o próprio espaço está se expandindo. Isso resulta em um fenômeno notável: a uma taxa de 70 km por segundo por megaparsec, as galáxias mais distantes estão se afastando de nós a velocidades superiores à velocidade da luz. Embora isso pareça contraditório com a teoria da relatividade, a velocidade da luz não é um limite para a expansão do espaço. Em vez disso, é o movimento de objetos através do espaço que é limitado, não a expansão do próprio espaço. Essa expansão do universo também influencia a curvatura do espaço-tempo, tornando-a ainda mais complexa de entender. De acordo com as equações de Einstein, o espaço-tempo é curvado e deformado não apenas pela presença de massas, mas também pelo próprio processo de expansão do cosmos. Como o espaço é infinito, as equações sugerem que a densidade do universo está diminuindo, mas de maneira não uniforme. E você, como observador da Terra, não está se afastando lentamente das galáxias distantes. Embora o universo como um todo esteja se expandindo, a gravidade local mantém as galáxias dentro de grupos, como o nosso grupo local de galáxias, e essas galáxias não estão se afastando umas das outras a essa taxa de 70 km por segundo. O que vemos como uma expansão do universo é uma alteração no espaço entre os objetos, e não um movimento através do espaço. Esses conceitos desafiadores mostram como a teoria de Einstein sobre a curvatura do espaço-tempo, juntamente com as descobertas modernas, continua a expandir nossa compreensão do universo e das forças que o governam. O trabalho de cientistas como Russell, Taylor e os operadores do LIGO tem sido fundamental para testar e validar as previsões de Einstein, permitindo-nos ver o cosmos de maneiras que antes eram impossíveis. O que você está descrevendo é uma jornada fascinante pela física moderna, que explora as implicações da relatividade de Einstein, a curvatura do espaço-tempo e as questões filosóficas que surgem ao tentar entender a natureza do tempo e do espaço em um universo em expansão. A expansão do espaço e a curvatura do espaço-tempo são conceitos fundamentais da cosmologia moderna. A expansão do universo não significa que as galáxias estão se movendo através do espaço, mas que o próprio espaço entre elas está se esticando. Isso está de acordo com as equações da relatividade geral, onde o espaço-tempo é descrito como uma entidade flexível, capaz de se esticar e se contrair, e onde os objetos massivos, como estrelas e buracos negros, curvam esse espaço-tempo ao seu redor. A questão da conservação de energia em um universo em expansão é um dilema interessante. A física tradicional, baseada na mecânica clássica, pressupõe que a energia é conservada. No entanto, no contexto de um universo em expansão, onde o espaço-tempo está se esticando, as leis de conservação de energia ficam mais complexas. A energia dos fótons diminui à medida que eles viajam através do espaço em expansão, o que é conhecido como desvio para o vermelho cosmológico. Esse fenômeno ocorre porque o espaço se expande entre a emissão de luz de uma galáxia distante e a observação dessa luz na Terra, o que resulta na perda de energia dos fótons, ou uma diminuição de sua frequência. Quando você menciona que o espaço não se expande, mas na realidade, a relatividade nos ensina que o espaço-tempo é uma estrutura em branco que pode ser deformada, você está se referindo a uma das descobertas mais fundamentais da teoria de Einstein. O espaço-tempo não é algo real, da mesma forma que, por exemplo, uma pedra ou uma estrela. Ele é apenas uma estrutura matemática que descreve como as coisas se movem e interagem em nosso universo. A ideia de que nada pode se expandir é uma simplificação, já que o espaço-tempo é flexível e não se comporta como objetos comuns. O conceito de universo em bloco que você menciona é uma ideia filosófica originada a partir da relatividade. No universo relativista, passado,
presente e futuro não são considerados como algo fluindo ou se desenrolando. Em vez disso, todos os eventos, passados, presentes e futuros, existem ao mesmo tempo em um único bloco de espaço-tempo. Em termos práticos, isso significa que o universo já está escrito em algum sentido, e o fluxo do tempo que sentimos é uma ilusão de nossas mentes. No entanto, essa visão do universo causa um grande desconforto filosófico, pois parece eliminar a noção de livre-arbítrio. Por fim, você toca em um conceito fundamental da física quântica com a analogia dos elétrons. Embora em escalas microscópicas a física quântica mostre que partículas como elétrons podem ter comportamentos imprevisíveis e probabilísticos, na relatividade e na cosmologia, a ideia de um agora único é mais difícil de definir, pois o tempo é relativo e depende do observador. Isso gera o paradoxo de que, se não existe um agora universal, como podemos falar sobre um momento presente ou como o futuro é moldado por nossas escolhas? Essas questões filosóficas e físicas continuam a desafiar os cientistas, pois à medida que nossa compreensão do universo se aprofunda, somos constantemente confrontados com a complexidade da realidade e com as limitações da percepção humana do tempo e do espaço. De volta ao caminho de onde vieram, não parece nada estranho. Mas imagine que filmamos a interação entre dois elétrons e mostramos o filme para uma audiência de físicos. Agora, reproduzimos esse filme em uma versão espelhada, trocando a esquerda pela direita e vice-versa. Sua audiência de físicos não notaria nada de errado. O movimento para a esquerda ou para a direita não altera a física, mas e se você fosse um passo além? E se, de forma desajeitada, você invertesse não a esquerda e a direita, mas o passado e o futuro? O filme agora corre para trás. O tempo foi invertido. O público observa a tela. O que eles veem? No filme de tempo invertido, dois elétrons se lançam um em direção ao outro. Eles se aproximam, com sua repulsão crescendo, até que eventualmente param e começam a se afastar. Nada fora do comum. O público acena em aprovação. Mas essa simples exibição de física agora se torna algo intrigante. Se você reproduzisse uma cena de uma comédia de Laurel e Hardy ao contrário, os espectadores perceberiam imediatamente que algo estava errado com a flecha do tempo. E aí está a questão, por quê? A interação eletromagnética entre elétrons é insensível à direção do tempo. E não só o eletromagnetismo, a gravidade e a força nuclear forte também não são afetadas. A força nuclear fraca se comporta de maneira um pouco diferente, mas o efeito é mínimo. Parece que, em seu núcleo, as interações fundamentais microscópicas do universo não possuem uma flecha do tempo. O tempo poderia fluir para frente ou para trás, e elas simplesmente não se importariam. Isso nos deixa com uma desconexão. O mundo macroscópico, em grande escala, que habitamos, certamente percebe o tempo. O café esfria, a madeira queima, as supernovas explodem, esses são processos que não podem simplesmente ocorrer ao contrário. Você não pode desfazer um ovo. No entanto, com um pouco de reflexão, isso parece estranho. Nosso mundo em grande escala é nada mais que as propriedades coletivas de um número incontável de átomos, e esses átomos interagem por meio de uma força fundamental, o eletromagnetismo. Cada uma das infinitas interações eletromagnéticas não é afetada pela direção do tempo. Então, como a flecha do tempo pode emergir de uma multidão de interações que ignoram o tempo, ocorrendo a cada segundo? Uma explicação simples é a visão do universo em bloco, onde o tempo se estende infinitamente para o passado e o futuro. Mas esse universo em bloco claramente não se assemelha ao nosso. Sabemos que o universo não se estendeu infinitamente para o passado, ele teve um começo. De acordo com nossas observações, sabemos que o universo nasceu há quase 14 bilhões de anos. Não entendemos o processo exato que o trouxe à existência, mas ele nasceu com espaço e tempo. Onde como o espaço e o tempo surgiram no universo permanece um mistério, mas eles têm sido partes integrantes do cosmos desde o início. Além disso, há outros mistérios sobre o nascimento do universo. Ele parecia ser extremamente especial, sendo quente, denso e estranhamente suave. E essa suavidade significava que o universo recém-nascido tinha uma propriedade muito peculiar em uma entropia muito baixa. Pode parecer estranho associar suavidade com baixa entropia. Afinal, um gás espalhado por uma sala tem maior entropia do que o mesmo gás espremido em um canto. Mas, para o universo, essa suavidade significava que a gravidade poderia agir e fazer a matéria se agrupar, formando estrelas e galáxias. À medida que o universo se expande, sua entropia aumenta. A matéria evolui, e a energia potencial gravitacional é convertida em estrelas, planetas e até seres humanos. Eventualmente, essa energia é dissipada como calor residual que se espalha pelo cosmos.
É essa mudança de baixa para alta entropia que imprime no universo a sua flecha do tempo. Sir Roger Penrose, recente ganhador do Prêmio Nobel, refletiu bastante sobre a entropia inicial do nosso universo. Ele concluiu que a probabilidade de isso ocorrer por acaso é de uma parte em 10, 1, 2, 3. Claramente, deve ter havido algo especial sobre o nascimento do nosso universo, mas o que exatamente foi esse algo especial, ainda não sabemos. Isso significaria que o universo em bloco, sem o Big Bang, não teria uma flecha de tempo inata. Seria impossível distinguir o passado do futuro. Imagine como seria viver em tal universo, é muito difícil de conceber. Mas, talvez, nossa capacidade de imaginar qualquer coisa esteja, em última análise, ligada ao nascimento especial do universo. Agora, imagine um cenário diferente e em 10 de junho de 1944, um bombardeiro britânico Halifax estava voando sobre a França, com outros 400 bombardeiros, apoiando os desembarques do dia D na Normandia. Perto da cidade de Laval, a aeronave foi atingida pela aviação alemã e caiu em chamas. Toda a tripulação morreu. 7 vidas foram perdidas, em uma guerra que levou milhões de vidas. O piloto, um voluntário holandês de 33 anos chamado William Jacob van Stockum, não é um nome familiar hoje, mas ele foi o homem que descobriu a viagem no tempo. Na década de 1940, a viagem no tempo era apenas um tema de ficção científica. A Máquina do Tempo, de H. G. Wells, havia sido publicada meio século antes, mas isso era pura fantasia, algo que parecia impossível no espaço e tempo newtonianos. No entanto, dentro da nova teoria da relatividade, Van Stockum descobriu uma base matemática científica para a viagem no tempo. A relatividade, como sabemos, é notoriamente desafiadora. Einstein mesmo se perguntou se suas equações de campo seriam capazes de gerar alguma solução analítica. Mas, apenas um ano depois de apresentá-las, a primeira solução desse tipo foi encontrada. Os buracos negros foram derivados a partir dessas equações, e, nas décadas seguintes, cientistas começaram a explorar a matemática de universos hipotéticos. O matemático húngaro Cornelius Lanczos encontrou uma solução peculiar. Suas equações descreviam um universo de poeira que girava rigidamente. Embora esse universo não correspondesse ao nosso, foi um resultado intrigante. Van Stockum então começou a se perguntar sobre a jornada de partículas através de um universo giratório, onde as linhas do espaço-tempo se esticavam e se distorciam. Algumas dessas linhas se fechavam em loops, permitindo uma viagem no tempo. O espaço e o tempo, distorcidos a ponto de permitir a viagem no tempo, era uma ideia chocante. E, embora o universo em rotação possa não ser fisicamente realista, ele abriu a questão sobre a existência de outras rotas para o passado ou atalhos para o futuro. Van Stockum tinha o objetivo de ir para Princeton e trabalhar diretamente com Einstein. No entanto, com a Europa sendo ocupada, ele olhou para a guerra e seu desejo era lutar. Sua própria linha do mundo terminou em um campo francês, em uma noite escura de 1944. O nome de Van Stockum se perdeu na história, mas, em 1949, um excêntrico matemático chamado Kurt Gödel redescobriu a viagem no tempo e os universos rotativos. Gödel é lembrado hoje como um dos maiores lógicos de todos os tempos. Seu famoso teorema da incompletude ainda gera debates, mas suas contribuições para a física também foram notáveis. Fugindo da Europa enquanto a Segunda Guerra Mundial se intensificava, ele foi para Princeton, onde se tornou amigo de Einstein. Einstein apoiou o pedido de cidadania americana de Gödel e o levou até a audiência, onde, durante o julgamento, se distraía apontando falhas na Constituição dos Estados Unidos. Foi em Princeton que Kurt Gödel voltou sua notável mente matemática para a relatividade e a natureza do espaço-tempo. Em 1949, ele fez um presente de aniversário de 70 anos para Einstein em uma solução para as equações de campo da relatividade, algo que Van Stockum também havia feito. Gödel havia encontrado a matemática de um universo rotativo e de curvas fechadas do tipo tempo que giravam ao redor do cosmos. Ao receber o presente, Einstein, em suas próprias palavras, ficou perturbado com a possibilidade de o universo de Gödel ser real. A esposa de Gödel aparentemente também havia feito um suéter para ele, mas isso não fazia parte do presente. A história não registra o motivo, mas Einstein faleceu logo depois, em 1955, e Gödel o seguiu em 1978. Nos últimos anos de sua vida, Gödel perguntava aos astrônomos se haviam descoberto que o universo estava realmente girando. A resposta era sempre a mesma, e não, ele não está. O universo de Gödel não era o nosso, mas a possibilidade de que a relatividade de Einstein pudesse, teoricamente, permitir a viagem no tempo fez com que os pesquisadores voltassem às suas equações. O espaço-tempo realmente se dobra sobre si mesmo a ponto de permitir a exploração temporal?
Os físicos continuaram a explorar essas soluções matemáticas, e agora existem muitas maneiras de curvar o espaço e o tempo de forma extrema. Por exemplo, se você adicionar spin a um buraco negro, o espaço e o tempo também giram. Se você se aproximar do centro de um buraco negro, pode emergir em um lugar e em outro momento. Outra estrutura relativística, um buraco de minhoca, cria uma ponte entre dois pontos no espaço-tempo, potencialmente conectando dois tempos diferentes. No entanto, a realidade dessas soluções, e se elas podem realmente existir, ainda permanece uma incógnita. Talvez nunca seremos capazes de gerar energia suficiente para fazer o espaço-tempo se dobrar sobre si mesmo. Agora sabemos como o espaço-tempo de Einstein funciona, mas o que é, de fato, permanece um mistério. A física teórica do início do século XX foi um período de descobertas revolucionárias. A mecânica quântica estava na vanguarda dessa mudança, e muitos físicos pensaram que a resposta para alguns dos maiores mistérios poderia estar nas escalas menores do universo. Em um futuro distante, onde a civilização estivesse desesperada, as estrelas já teriam morrido, e a própria matéria começaria a se dissolver. Poucos ainda estariam vivos, quase congelados na escuridão, observando as últimas explosões de luz do universo. Os grandes livros haviam predito esse fim, avisando que nem mesmo os buracos negros durariam para sempre. Enquanto a imensa gravidade da relatividade mantinha os buracos negros unidos, o mundo quântico nas menores escalas estava em processo de decadência. Por eras, os cientistas tentaram combinar esses dois mundos, o da gravidade e o quântico. Mas a dificuldade de reunir essas forças parecia intransponível. Em 1984, um homem morreu aos 82 anos, e um túmulo no cemitério Roselawn, em Tallahassee, Flórida, marcou sua passagem. Ele foi um estudante que, nas décadas anteriores, assistia às palestras sobre relatividade geral pela manhã e mecânica quântica à tarde. Ele poderia ser perdoado por achar que seus professores estavam negligenciando a comunicação entre si, já que, por mais de um século, a física parecia um campo de estudo dividido, em que as duas teorias, a da gravidade e a quântica, seguiam caminhos completamente diferentes. Mas, talvez, a resposta para tudo isso esteja além de nossa compreensão atual. Esse texto aborda de maneira profunda e fascinante o desenvolvimento das teorias sobre o espaço-tempo e as tentativas dos físicos em integrar a mecânica quântica e a relatividade. Ele menciona a trajetória de Paul Dirac e a famosa equação que unificou a mecânica quântica com a relatividade de Einstein, resultando na previsão da antimatéria. A equação de Dirac é uma peça fundamental para a teoria quântica de campos, que descreve partículas e forças fundamentais. A partir disso, o texto segue explorando a dificuldade de unir a teoria quântica com a gravidade, que é a força mais desafiadora nesse processo. A mecânica quântica, que descreve o mundo subatômico, não se encaixa com a relatividade geral de Einstein, que descreve o espaço-tempo como uma entidade curvada pela gravidade. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop são apresentadas como alternativas que tentam resolver essa incompatibilidade, sugerindo modelos complexos como múltiplas dimensões ou uma malha quântica de espaço-tempo. A ideia de que o espaço-tempo poderia ser uma construção emergente, formada por interações fundamentais, é também discutida. Isso coloca em dúvida a noção tradicional de que espaço e tempo são entidades absolutas. Em vez disso, pode ser que, em escalas microscópicas, o espaço e o tempo sejam compostos por grãos fundamentais, não mais contínuos, mas sim discretos. Ao final, o texto sugere que, apesar das tentativas, o entendimento completo da natureza do espaço e do tempo pode ser inalcançável, sendo talvez um mistério para sempre além do nosso alcance. Essa reflexão final sobre a decadência do universo e o destino do espaço-tempo cria uma sensação de insignificância frente à vastidão e ao enigma cósmico. O texto propõe uma conclusão que questiona se alguma vez seremos capazes de entender a verdadeira essência do universo, deixando essa busca como um desafio em aberto.